psiquiatra Rafael Moreno, que hoje fala sobre o tema cannabis medicinal. Já falávamos aqui um pouco em off, né, antes de começar a participação dele, em relação a essa cannabis medicinal que, em muitos casos, as pessoas acabam confundindo com a maconha em si, com o fumar maconha, enfim, o se utilizar da maconha, né, da droga maconha, e confundem com a cannabis medicinal, que é outro estudo, é outra história, é outra questão. Bom dia, doutor Rafael. Bom dia, bom dia. Vamos então falar hoje sobre esse assunto controverso aí, cannabis medicinal. Que é diferente do uso recreativo, né, doutor Moreno, que é recomendado com uma forma diferente de utilização e que tem, de fato, bons resultados do ponto de vista da medicina. Exato, né? Esse é o primeiro ponto, acho que é importante esclarecer, de que cannabis medicinal e a maconha utilizada para fins recreativos, ou a gente sabe, a maconha que gera dependência química, abuso, gera prejuízos na população, tá? A gente sabe que principalmente no público jovem, quando começa a usar muito cedo, os prejuízos às vezes são para o resto da vida, na questão da formação do cérebro e no desenvolvimento de outros transtornos mentais. Especialmente a partir quanto menor a idade do adolescente, maior é o prejuízo, né? Com certeza, Moreno? porque o adolescente está com o cérebro em desenvolvimento e se a gente insere a maconha como droga recreativa, ou como droga de caráter de abuso, isso altera totalmente o cérebro. Já a cannabis medicinal é diferente, tá? A gente retira os canabinoides, que são várias substâncias que existem dentro da maconha. Essa maconha, essa planta, então ela é processada para retirar determinados canabinoides. A gente tem vários canabinoides dentro da maconha, mas nem todos são muito bem conhecidos, mas alguns que têm efeitos benéficos são retirados da planta. Hoje o mais estudado, mais conhecido é o canabidiol, tá? Mas existem outros canabinoides também dentro da maconha que possuem efeitos benéficos e esses canabinoides são isolados e colocados lá nos medicamentos. Hoje, por exemplo, existe uma indústria que já está vendendo nas farmácias comuns o canabidiol, certo? Então você vai com uma receita médica, você precisa passar por uma consulta médica, ter a indicação de um médico, tá? Você vai com a receita na farmácia e compra o canabidiol na qualquer farmácia que tenha aqui em Lajeado, por exemplo, você compra. E existem também a forma de importação, tá? Tem outras indústrias onde a pessoa, com a receita médica, ela faz a importação via Anvisa e essas empresas, em geral, possuem representantes, né, que auxiliam o paciente nesta importação, tá? Então, hoje em dia está muito fácil o acesso a maconha medicinal, os canabinoides, né? E a gente tem que saber quando usar, isso que é importante, né? Conversar com o seu médico. Pois é, doutor Moreno, quais são os principais usos da maconha, da cannabis medicinal? Nem sei se é correto falar maconha medicinal para tratamentos. Sim, não, o pessoal fala maconha, cannabis, né? Hoje o mais estudado, o mais estabelecido é na epilepsia refratária, aquela epilepsia que não melhora com nada, como tratamento adjuvante, ou seja, você não pode usar só o canabidiol isolado, você tem que usar o canabidiol mais algum anticonvulsivante. Isso é o mais estabelecido, tá? Estava no congresso agora, final de semana, o BRAIN, que é um dos maiores congressos de psiquiatria da América Latina, e foi batido muito nisso. O que a gente tem de estudo robusto é epilepsia refratária. Mas tem vários outros estudos mostrando que existem benefícios grandes. Por exemplo, dor. Aqueles pacientes que têm dor crônica de cabeça, né, dor de coluna crônica, tá? Ou fizeram uma cirurgia, ficou com uma sequela, fica com dor, tá? Pessoas com câncer, por exemplo, com dor crônica, isso está bem estabelecido, tem bastante estudo mostrando. No alívio dessas dores. No alívio dessas dores, tá? Porque se a gente pegar, por exemplo, os opioides, né? Por exemplo, a gente vai pegar lá a codeína, o tramadol, são opioides, esses medicamentos, primeiro, que viciam muito, tá? A gente, hoje nos Estados Unidos, tem mais viciados em opioides, tramadol, esse tipo de medicamento. A gente tem, por exemplo, um exemplo claro da morte do Michael Jackson, né, que teve uma sobrecarga de opioides. Nos Estados Unidos é muito comum isso, no Brasil não é tanto, tá? Mas nós temos mais viciados em opioides do que em cannabis, tá? Outras indicações que a gente tem também, que estão vindo para ansiedade, para insônia, tá? Por exemplo, no Congresso agora falaram de um novo canabinoide que estão usando para tratamento de insônia.
Mas o importante é falar que não é a primeira escolha, você não vai, nunca fiz nenhum tratamento, eu quero já tratar com canabidiol, com canabinoide. Não é bem assim. A gente primeiro vai usar o que tem realmente de bem estabelecido, de fármacos convencionais, mas quando a gente não tem uma melhora do paciente, aí sim que a gente pode vir a pensar nos canabinoides. Tem alguns donos de pets que estão tentando também trazer medicamentos nesse sentido para tratamento de pets, o que ainda no Brasil, pelo menos até onde se tem informação, ainda não é permitido. Estão tentando importar aí de forma ilegal, né, para fazer esse tratamento. Quem sabe, né, com esse avanço aí dos estudos e tudo mais, possa ser importado também para os pets. Eu acredito que sim, porque o que acontece? Os canabinoides, os endocannabinoides, eles estão presentes nos mamíferos, em geral. Então, nós, mesmo não consumindo maconha, nós produzimos endocannabinoides. Né? Então, são uma maconha interna que a gente produz, que principalmente faz ação no nosso sistema imunitário e no nosso sistema inflamatório. Então, se nos mamíferos humanos existem benefícios, provavelmente também devem existir benefícios de uso veterinário. Tá? A grande questão é isso, né? O acesso, tá? Existem muitas comunidades, ONGs que estão produzindo cannabis medicinal, só que de origem duvidosa. Então, pensem bem, a gente, para conseguir isolar o canabidiol, é um processo muito extenso e caro, tanto que o cannabis medicinal não é um medicamento barato. Tá? Você não vai conseguir, assim, por R$50, assim, comprar na farmácia. É um medicamento mais elevado, caro. Tá? Então, imagine um processo industrial para se conseguir isolar o canabidiol. Tá? Então, não vai ser lá, enfim, numa farmácia de garagem, né, que a gente vai conseguir isolar esse canabidiol. Então, cuidar também essas ONGs, né, que oferecem maconha medicinal, às vezes por custo muito baixo. Às vezes é basicamente um isolado simples, né? Uma produção muito artesanal dessa maconha medicinal. Tá bom, doutor Moreno. Obrigado pela participação, pelo comentário, pelo conteúdo de sempre aqui na nossa programação. Uma boa semana. Certo, um abraço a todos então. Valeu, médico psiquiatra Rafael Moreno, que participa conosco nas segundas-feiras. Agora 17 para as 11, temperatura em 17 graus e 4 décimos. Agora sim, o boletim da Expovale Construmóvel com a Elisângela Favareto. E em seguida